Então, são 8h04 já, geralmente a gente dá um tempinho de tolerância, mas já até passou a tolerância que a gente dá. Então, hoje, a reunião de hoje vai ser há 3 semanas, né? Se eu não me engano, 3 semanas, um mês, mais ou menos, teve o congresso da ASCO, que é o maior congresso mundial de oncologia clínica que nós temos. E hoje a gente convidou o Bruno, que é o oncologista clínico lá da UERJ, que está aí quase quase restrito da urologia, está sempre com a gente, faz parte da nossa equipe, da nossa reunião. Então, dispensa comentários aí para o pessoal que está aqui hoje. E a gente convidou o Bruno para falar um pouquinho sobre os melhores momentos da ASCO na parte geniturinária. Né, Bruno, mais uma vez, te agradecer pela tua presença, sua disponibilidade. Você que já é um membro, já faz parte da equipe, né? Mais uma vez, te agradecer e a palavra é sua. Obrigado. Obrigado, Fernando, pela introdução aí, super gentil aí, obrigado. E realmente a gente dividiu a onco, tá? Brevemente, cada um está fazendo uma área. Então, realmente, cada um estava usando, tá? Tem o intestinal tá com uma pessoa, o tórax com outra, é isso mesmo. Estou só com gente urinária agora. Assim, acho que esse ano, mais uma vez, foi virtual, né? E uma coisa bastante interessante desse capítulo da ASCO, agora de 2021, que eu acho que vale a pena mencionar, é que a gente, de 5.227 abstracts, eu entrei aqui para mostrar para vocês, geralmente todo ano são selecionados 5 melhores estudos, né, os estudos com maior relevância para a prática clínica, e a uro-oncologia esse ano ocupou 40% da plenária, com 2 estudos bastante importantes aqui no cenário da oncologia geniturinária. Eu achei nada mais interessante do que mostrar esses estudos, que são os estudos que realmente podem vir mudar a prática clínica. Eu acho que, sem dúvida, os 2 vão mudar a prática clínica, né? Vão entrar para a prática clínica e trazer para vocês esses estudos. E talvez detalhar também um pouquinho do contexto clínico por trás desses estudos aí, até porque eu acho que uma das questões dessa apresentação também é dividir com os residentes aí uma certa revisão também sobre né, os tópicos. E aí a primeira apresentação da plenária que eu vou trazer é a apresentação de câncer de rim. Eu acho que vale a pena a gente comentar um pouquinho que a gente tem um gap, né? Tem uma lacuna enorme aí no câncer de rim. Vira e mexe na nossa reunião, existe sempre um comentário quando a gente vê aquele tumor de rim localmente avançado, um tumor com caractere com Fuhrmann, grau de Fuhrmann elevado, que é paciente de alto risco, se não vale a pena fazer alguma coisa para eles, né? Vira e mexe, o professor Damião dá aquela cutucada. E aí, Bruno, o que você acha? E aí sempre comento, olha, a gente não costuma fazer na prática adjuvância para câncer de rim, e a verdade é que a adjuvância para câncer de rim continuou sendo um cenário ainda bastante árido, né? E eu vou mostrar para vocês um pouquinho disso antes da gente falar do estudo com pembrolizumab. Foi uma mudança de paradigma, né? Já que a gente vinha estudando só os inibidores de TKI e drogas com função anti-angiogênica, e a gente está mudando completamente, né, de uma atuação em microambiente no vaso, né, na angiogênese, mudando para a célula T, mudando para a imunoterapia. E quais seriam essas evidências aí antes desse estudo, né? Eu acho que um aspecto interessante para falar para os residentes, contextualmente, né, falando da adjuvância, né, deixa eu voltar aqui um pouquinho, é que a adjuvância, o tratamento adjuvante, é um tratamento no qual a gente muitas vezes trata muitos pacientes de forma desnecessária, né? Essa barra azul aí representa os pacientes que não precisam receber adjuvância, são aqueles pacientes dentro do percentual daqueles que foram operados, aqueles que vão ficar curados de qualquer forma, recebendo ou não adjuvância. A gente tem um percentual de pacientes que vão recorrer, apesar de qualquer tentativa de adjuvância, isso para qualquer tratamento adjuvante, não é só na oncologia geniturinária. E, geralmente, com tratamento adjuvante, a gente está beneficiando um percentual pequeno dos pacientes, né? Um grupo muito pequeno. Isso é importante ter isso em mente. Então, além do resultado, que obviamente tem que ser um resultado positivo, a gente sempre tem que pensar no resultado positivo em ganho de sobrevida, não só retardar a recorrência,
E também com segurança, é muito importante. Se a gente olhar aí o percentual, a quantidade de pacientes que a gente trata de forma desnecessária, quando a gente fala de um paciente que já fez o tratamento principal e que a gente está tentando reduzir o risco, a gente vê quantas pessoas a gente trata de forma desnecessária. Aí, assim, eu vou mostrar o único estudo que foi positivo na literatura, que é esse S-TRACK, que é o estudo com sunitinib. Foi o único estudo que foi positivo, mas não foi positivo na sobrevida global, né? Esse estudo, ele mostrou um aumento da sobrevida livre de doença a favor do braço dos pacientes que receberam sunitinib em relação a placebo após nefrectomia, né? Nesse estudo, o ganho foi de 24% de redução do risco de recorrência, aumentando a sobrevida livre de doença. E, em termos absolutos, a gente tem aqui um tempo mediano para recorrência de 5,6 meses por braço placebo versus 6,8 anos para o braço que recebeu sunitinib. Agora, quando a gente vai para a curva de sobrevida global, elas são completamente sobrepostas, e o que faz a gente observar o seguinte: provavelmente o que a gente está fazendo nesse grupo de pacientes é retardando a recorrência. E dar o sunitinib depois da recorrência acabou juntando essas curvas e o paciente, na verdade, não ganhou sobrevida. Não teve nenhuma demonstração nesse estudo de ganho de sobrevida. E além do sunitinib, eu vou botar aqui alguns aspectos dele, né, desse estudo, e o principal que eu quero mostrar aqui embaixo, está marcado em vermelho, é que foi 3 vezes mais frequente a ocorrência de toxicidade no braço dos pacientes, de eventos adversos no braço dos pacientes tratados com um medicamento, né? É um ganho só de sobrevida livre de doença. Quando a gente pega outros 3 estudos, o ASSURE, que está aqui em cima, que estudou 2 drogas em comparação ao placebo, o pazopanib, o sorafenib e o sunitinib, e as curvas são completamente sobrepostas. As 2 drogas foram comparadas com placebo, nenhuma diferença de sobrevida livre de doença. Embaixo, o estudo Atlas com axitinib, mais uma vez, nenhuma diferença. E o estudo do pazopanib, aí à direita, tanto em sobrevida livre de doença quanto em sobrevida global, nenhuma diferença também a favor do inibidor de TKI. Aqui mostrando, no caso desses 3 estudos, no ASSURE, quase metade dos pacientes com droga ativa tiveram seu tratamento descontinuado por toxicidade, mostrando como são tóxicas essas drogas. O PROTECT teve 40% dos pacientes com descontinuidade por toxicidade. O axitinib, no seu estudo, foi o que menos teve a ocorrência de incidência de efeitos adversos, que tem motivado a descontinuação, 19%. Mas mostrando que é uma característica de classe, né, a toxicidade. O último estudo, o 5º estudo, que é o estudo do SORCE, que foi o estudo com sorafenib isolado, nesse estudo tentaram 3 anos, não bastou 1 ano, né, foi estudado também, pesquisado, usar 3 anos, manter mais tempo de inibidor de TKI. As curvas são completamente sobrepostas, tanto sobrevida livre de doença como sobrevida global, mostrando que não tem nenhum benefício para o paciente tomar essa droga após nefrectomia, o paciente de alto risco de recorrência. Aqui eu até copiei aqui do próprio artigo, né, até a conclusão final aqui, colocando que metade dos participantes tiveram que parar o tratamento por volta de 12 meses, 6 em cada 10 pacientes experimentaram, que receberam o tratamento tiveram toxicidade de grau 3, e é o 5º estudo, como está dizendo aqui, ali eu coloquei até ali para a gente ver o 5º estudo que relata que inibidor de tirosina quinase na terapia adjuvante, o papel, né, que é o não papel, não tem papel nenhum, ele não traz um benefício de sobrevida global. O estudo SORCE ainda também confirma que a vigilância ativa continua como um padrão global de cuidado dos pacientes após nefrectomia daqueles pacientes de risco intermediário e alto. Por que estou mostrando tudo isso? Vocês vão ver que no estudo com pembro, o braço controle é placebo, e é aceito, né? Se o inibidor de TKI fosse uma droga padrão da adjuvância hoje, obrigatoriamente ela teria que estar, do ponto de vista ético, como o braço controle do estudo do pembrolizumab. Aqui só para mostrar para vocês, dar uma ideia daquilo que a gente pode ver, né? Porque muita toxicidade que a gente não vê, mas essa a gente enxerga que é a toxicidade cutânea, mostrando como esses pacientes fazem calosidades com o uso de sorafenib, sunitinib. Muitas vezes essas calosidades são dolorosas, o paciente tem dificuldade, vai para o consultório com dificuldade, às vezes nem consegue pisar, tem que esperar melhorar, às vezes tem que remover essas calosidades.
isso na toxicidade de grau 3 e 4, e a de grau 1, grau 2 é muito comum, né, que está aqui nessas fotos no meio aqui. Enfim, e incomoda muito o paciente, a pele fica ressecada, enfim. Não é um tratamento fácil de administrar. Vocês viram os percentuais de interrupção. Isso tudo para concluir o seguinte, né, como coloquei aqui, todas as 4 drogas, sunitinib à direita, aí, sunitinib, sorafenib, axitinib e pazopanib, as 4 drogas atuando no VEGFR, que é o receptor do fator de crescimento do endotélio vascular, todos atuando em angiogênese, todos estudos com resultados bastante, no caso do sunitinib, único positivo e só em sobrevida livre de doença. E ainda está em andamento aí à esquerda, né, o everolimus, tem um estudo do everolimus, que aí no caso é um outro mecanismo de ação, inibidor de mTOR, e aí esse estudo que está em andamento ainda, que é o estudo do Everest, estudando se o everolimus tem algum papel na adjuvância do câncer de rim. Em resumo, os inibidores de TKI são, em sua totalidade, os resultados, se a gente for interpretar os 5 estudos, eles são realmente negativos, a gente não tem um estímulo para essa prescrição. A toxicidade é expressiva, não tem benefício comprovado de sobrevida global, o impacto é negativo na qualidade de vida dos pacientes, o FDA aprovou, o EMA não aprovou o uso na Europa. E na prática clínica, a aderência para essa indicação realmente foi muito baixa. Enfim, nesse contexto em que todas as tentativas com inibidor de TKI foram em vão, quer dizer, a gente não teve benefício, o braço placebo é bastante aceito, e o pembrolizumab é uma mudança de paradigma, como eu tinha falado, é usar imunoterapia após nefrectomia. E esse estudo Keynote 564 foi um estudo de fase 3, que foi publicado na plenária, avaliando o papel de imunoterapia, o primeiro deles, em pacientes submetidos à nefrectomia. Como que essa medicação funciona? Na verdade, a célula T ela tem checkpoints de controle da resposta imunológica, faz parte da homeostasia do sistema imunológico. E aqui vocês podem ver aqui embaixo o PD1 e um sinalzinho negativo aqui, né? Na verdade, o papel do PD1 é esfriar a resposta imunológica quando existe a ligação com o PDL1, que geralmente é expresso pelo próprio tumor ou por outras células imunes que estão ali no microambiente tumoral. O papel do Keytruda, que é o nome comercial, infelizmente eu botei aqui o nome comercial porque estava disponível na internet, que é, no caso, o pembrolizumab, ele bloqueia um anticorpo monoclonal que se liga ao PD1 e bloqueia esse receptor da célula T que freia a célula T. Ou seja, eu vou lá no botão que desliga e deixo ele sem funcionar. A célula T perde esse botão inibitório, que é esse checkpoint inibitório. É assim que a droga funciona. E esse estudo, o que ele utilizou? Ele comparou pembrolizumab, 200 mg a cada 3 semanas por 1 ano, versus placebo. Em que população? População com carcinoma de células claras, aqui é importante, esse estudo não avaliou os tumores de não células claras, e pacientes deveriam iniciar o tratamento em até 12 semanas após a nefrectomia. Pacientes com bom performance, e aqui, para ter performance 0 e 1, os pacientes não poderiam ser pacientes com complicações importantes, pós-operatórias ou com comorbidades importantes, e o endpoint primário desse estudo era avaliar a sobrevida livre de doença pela avaliação do investigador e endpoint secundário sobrevida global. Em relação às considerações estatísticas, é importante dizer que, em relação à sobrevida global, eu botei aqui em vermelho, só no momento da apresentação desse estudo agora na ASCO, só 26% do número de eventos estava disponível na análise final. Então, assim, os dados de sobrevida global, eu vou passar pela curva do Kaplan-Meier e tal, mas a gente não pode ainda considerar esses resultados maduros, né? Quais são os grupos que foram incluídos nesse estudo? Foram incluídos pacientes T2 e T3, pacientes, no caso do T2, deveria ser obrigatoriamente de grau 4 ou sarcomatoide, e os pacientes T3 de qualquer grau. Esses pacientes de risco intermediário e alto risco representaram 86% dos pacientes que foram recrutados para o estudo. Os pacientes de alto risco eram considerados aqueles T4 ou com linfonodo positivo, apenas 8%. E tinha uma subpopulação ainda menor, 6%, que eram os pacientes M1, com doença metastática, desde que totalmente ressecada a lesão e a nefrectomia há menos de 1 ano.
Quer dizer, pacientes com nefrectomia há mais de um ano e doença mórbida metastática ressecada não entraram nesse estudo. Aqui está o primeiro gráfico, né, mostrando a sobrevida livre de doença na população por intenção de tratamento, uma redução de risco de 32% a favor dos pacientes que receberam pembrolizumab, que é a curva em verde aí em cima, né? Tiveram 22% dos eventos ocorreram na população de pembrolizumab, que conferiu um benefício absoluto aqui da ordem de 9, quase 10% a favor de redução de risco de recorrência, no caso, aumento da sobrevida livre de doença a favor do braço que recebeu pembrolizumab. O mais importante, né, esse tratamento foi dado no período de 1 ano, e na análise, depois de 24 meses, ou seja, os pacientes já estavam 12 meses sem receber o medicamento, esse benefício se manteve na curva, e a gente observa aqui que com 24 meses, o benefício se mantém igual, em torno de 9%. Esse benefício foi, quando a gente avalia as subpopulações por intenção de tratamento, não existe uma diferença significativa, e é interessante observar aqui que a população M1, que é o último dado lá no forest plot, lá embaixo, aparentemente parece ter tido um benefício ainda maior. O hazard rate foi de 0,29, uma redução de risco de 71%, em termos de sobrevida livre de doença, né? Uma confirmação que na doença metastática essa droga é ativa, né? E a gente não sabe qual impacto isso teve no cômputo geral dessa coorte, mas na verdade é um percentual muito pequeno, só 6%. Em relação à sobrevida global, né, aparentemente uma redução, né, de 46% no risco de morte. No entanto, esses dados ainda são bastante maturos, como eu tinha mostrado para vocês, só tem 51 eventos até agora, e a gente não pode ainda considerar esse estudo positivo para ganho de sobrevida global, até o momento. Mas a expectativa é que a gente vá confirmar isso, né, que esse tratamento vai mostrar ganho de sobrevida. A avaliação de segurança, eu tinha mostrado para vocês, quando eu falei da adjuvância, né, e do conceito, que é muito importante que o tratamento também tenha um bom perfil de segurança, né, e que a toxicidade seja aceitável, já que a gente vai acabar tratando muito paciente que está curado. Né, e os resultados foram em linha com o esperado para os imuno-oncológicos, não teve nenhuma toxicidade, né, inesperada, nenhum sinal novo. Os efeitos colaterais mais comuns foram fadiga, o racha, que é um dos efeitos colaterais mais comuns associados à imunoterapia, mialgia, e daqueles imunomediados relacionados a evento autoimune mesmo, o hipotireoidismo, o hipertireoidismo, foram 21% e 12%, e os demais eventos, que eu não coloquei a tabela aqui, que faria bem cansativo, mas a incidência é muito baixa, menor do que 3%, que seriam os eventos mais graves, né, de pneumonite, nefrite, enfim. E as conclusões desse estudo, né, que o pembrolizumab se mostrou uma melhora estatisticamente significativa na sobrevida livre de doença em relação ao placebo, na população com carcinoma de células renais e células claras, e a redução de risco de 32%. O benefício foi consistente em todos os subgrupos, incluindo a população M1, né, que foi até mais impressionante lá, quando a gente analisa o benefício para essa população. O Keynote 564 é o primeiro estudo positivo de fase 3 com imunoterapia adjuvante. Tem outros estudos em andamento, com a atezolizumab, a gente tem um estudo também com nivo e ipi, nesse cenário de adjuvância, mas ainda não tem os dados. E, potencialmente, o novo padrão de cuidado vai ser com pembrolizumab, que isso vai ser aprovado, né, para tratamento desse cenário que antes a gente tinha uma lacuna e não tinha uma opção terapêutica clara para esse cenário. E os resultados de sobrevida global ainda estão imaturos, como eu tinha comentado. E o segundo estudo que eu queria, né, mostrar para vocês aí, que também foi da plenária, já no cenário de câncer de próstata, e o cenário dentro do câncer de próstata seria o cenário de câncer de próstata resistente à castração, M1, e após falha e tardio, após falha pelo menos uma linha de quimioterapia e a falha a pelo menos uma hormonioterapia prévia. Também foi apresentado em sessão plenária, que é o estudo do lutécio, né? Os staffs, eu acho que com certeza já devem ter, isso aí foi muito já comentado agora desde a apresentação dos estudos do Vision, né? Após a apresentação na ASCO, e é o estudo que avaliou o uso do lutécio na população que a gente comentou agora. Já está publicado, logo 14 dias depois já saiu a publicação na New England, então a gente pode ler esse estudo já, um paper completo, com todos os dados do estudo.
E eu vou colocar alguma evidência antes desse estudo. O que a gente tem? De uma forma bem breve, né, o que a gente tem para essa população após falha do docetaxel? O que a gente tem de dados, de benefícios nessa população para a gente colocar em perspectiva o que a gente teve de resultado com o teste? Com a abiraterona, por exemplo, após falha do docetaxel, a gente teve uma diferença em torno de 4 meses a favor do braço de ganho com docetaxel. Com isolotamida, 4,8 meses de sobrevida. Cabazitaxel, 2,4 meses de ganho de sobrevida. E olaparib, 3,4. Isso para uma mediana de sobrevida entre 10 meses e 18 meses. Isso é o que se espera, em média, com essas drogas em cenários mais tardios, né, em ganhos absolutos de sobrevida. O Radium, 3,6 meses. Às vezes é bom esses números absolutos, eles até assustam, né? São muito baixos, né? A gente olha para a mediana, a gente fica assustado, parece que a gente não está dando nada. A verdade é que alguns pacientes têm o benefício nas pontas, né? Ou não tem benefício nenhum, ou tem muito benefício, muito maior do que esse. E o PSMA, no caso aqui do tratamento com lutécio, é o alvo, né, na célula tumoral. E ele é um excelente alvo, porque ele é bastante específico. A expressão dele geralmente é restrita apenas às glândulas salivar e lacrimal, que vai estar até associada a uma das toxicidades observadas à terapia com lutécio. E acaba sendo um excelente alvo, tanto para fazer imagem, né, com PET com galho, como também para fazer uma marcação com lutécio para entregar na célula tumoral o radiofármaco como tratamento. O PSMA 617 foi o PSMA escolhido em combinação marcado com o lutécio, já que essa molécula é uma molécula que foi patenteada pela Novartis. Então, aqui não é o PSMA 11, junto com o galho, né? Um PSMA 617 que tem dono, tem patente. Né? Isso é um fato até interessante aqui. E esse PSMA 617, então, ele é marcado com o lutécio, né? Junto com o lutécio, ele se liga ao PSMA, essa molécula se liga ao PSMA na célula, e ele acaba sofrendo endocitose, e dentro da célula, o lutécio acaba exercendo seu efeito biológico, que é dano ao DNA, né, por radiação. Na verdade, ele libera partícula beta. Os pacientes elegíveis a esse estudo, né, aqui na tabela em azul, a gente tem, na verdade, os elegíveis, são pacientes já politratados, pacientes que receberam, no mínimo, uma droga antiandrogênia prévia, 1 a 2 regimes de taxano, então os pacientes poderiam ter recebido pelo menos docetaxel, mas poderiam ter recebido também cabazitaxel, uma população muito tratada já. E um aspecto interessante é que, depois a gente vai ver o resultado com o lutécio, é que quanto mais tardio é o tratamento, menor a expectativa que a gente tem de resposta com qualquer tipo de intervenção. Isso é uma regra em oncologia. Quanto mais tardio, quanto mais intervenção, menor a expectativa de resposta. Isso leva a gente a pensar que talvez trazendo o lutécio no futuro para linhas mais precoces, a gente possa ter um benefício ainda maior. E esse estudo acabou excluindo quase que todas as opções terapêuticas ativas num cenário desse, que seria excluiu quimioterapia, não poderia ser no braço controle, os pacientes poderiam receber um cuidado, standard of care, mas sozinhos, sem quimioterapia, sem imunoterapia, sem rádio 223 e sem drogas investigacionais. Então, sobrou basicamente as drogas como denosumab e os fosfonatos, corticoide. O paciente, na verdade, era meio um cuidado paliativo. Né? O ICOG performance status de 0 a 2, e uma expectativa de vida deveria ser no mínimo de 6 meses para esse grupo de pacientes. E esses pacientes deveriam ter uma lesão positiva no PSMA, pelo menos uma lesão, e diferente de estudos prévios, como estudo de fase 2, como terapia, que precisava ter também o PET-FDG, né? Aqui não era obrigatório ter o PET-FDG. Né? Ele colocou aqui, mas pelo que eu pude ler no estudo, né? Ele até fala que ele coloca aqui como restrição, eu até coloquei aqui, randomização, estratificação, cadê a tabela? Não botei aqui, né? Não botei. Tem uma tabelinha, ele coloca qual o tamanho das lesões que se captassem por galho, o limite das lesões que seria um fator de exclusão para o estudo. Eu acabei não colocando aqui, eu fui resumir tanto que eu não coloquei. E importante, ele tinha 2 endpoints primários, que era sobrevida livre de progressão,
radiológica ou sobrevida global. Qualquer um dos endpoints, se fosse positivo, o estudo seria considerado positivo. Isso do vídeo mostrou um ganho de sobrevida livre de progressão radiológica, foi significativo, com uma redução de 60% do risco de progressão radiológica, a favor do braço que recebeu o lutécio, em relação ao grupo que fez cuidado padrão. E o benefício absoluto de sobrevida global foi bem em linha com os outros estudos que a gente mostrou no início, né? Em torno de 4 meses de benefício absoluto, em termos de ganho de sobrevida global com o lutécio. Só que, lembrando aí que numa linha mais tardia ainda do que os outros estudos, após a falha de várias linhas terapêuticas. E com um ganho percentual aqui, um hazard rate de 0,62, uma redução de risco de 38%. Essa sobrevida global foi consistente em todos os subgrupos especificados na estratificação. E um outro endpoint secundário, que era ver a resposta do PSA. E uma resposta maior do que 50% foi observada em 46% dos pacientes que receberam lutécio versus 7% só no braço em cuidado padrão. E com uma resposta de PSA maior do que 80%, foi observado em 33% dos pacientes versus 2% só naqueles pacientes em cuidado padrão. Em relação aos eventos adversos, a gente teve como principais eventos adversos a fadiga, 43% por lutécio versus 22%. Boca seca, já que o lutécio acaba tendo alguma captação PSMA, por expressão de PSMA nas glândulas salivares. Alterações hematológicas, né, anemia, linfopenia, leucopenia, foram importantes também e presentes. E eventos adversos de grau 5 foram baixos, né? 3,6 foi parecido com o grupo que estava em cuidado padrão, em torno de 3%. Quer dizer, não houve uma diferença significativa no risco de morte. Eventos adversos de grau 5 é óbito relacionado ao tratamento. Tem estudos adicionais que estão em andamento com o lutécio, e aí, como a gente tinha comentado, em linhas mais precoces, né? Não vou entrar em detalhe aqui, mas, enfim, existem estudos adicionais que a gente vai acabar vendo publicações adicionais com esse radiofármaco. E as conclusões desse estudo, 60% de redução na sobrevida livre de progressão radiológica na população com câncer de próstata, castração resistente. É importante que essa avaliação da resposta não era feita por PET-PSMA, era feita ou por ressonância, por tomografia e cintilografia óssea. E é uma redução muito importante, né, de 60%. E mais importante, sobrevida global, um ganho de 38% a favor do grupo em tratamento com lutécio, com benefício absoluto de 4 meses. E não foram observadas toxicidades inesperadas aí com tratamento baseado em lutécio. Gente, era isso que eu tinha para mostrar aí para vocês. Boa noite, Bruno. Boa noite a todos. Bruno, é muito importante aí você estar aqui no nosso grupo, Bruno. A gente sempre aprende muito. Queria deixar registrado isso, a sua presença. Eu e o Fernando aqui, a gente tem a incumbência aqui de liderar essas reuniões, que a gente faz com muito prazer, o professor Fabrício também. Mas você é sempre o nosso convidado de honra para quando você tiver disponibilidade estar presente, porque é muito importante a gente ter um oncologista aí da sua categoria conosco no nosso grupo. A gente se sente muito honrado. E eu achei assim muito bacana a forma como você apresentou, porque os residentes eles que estão presentes, né? O Congresso de Oncologia Clínica americano, eu nunca fui, pretendo ir, até porque ele acontece em Chicago, normalmente, né, em Chicago, que eu acho uma cidade maravilhosa. A gente esteve no Congresso americano, eu, o Fernando lá. Para mim, de todas as cidades americanas que eu fui em congresso, Chicago não sei, é maravilhoso ali, a cidade, o clima, enfim. E eu acho que só pela cidade já valeria a pena, mas tem um congresso também, encontrar vocês lá também vai ser um grande prazer, eu pretendo ir em breve, né? E como todo congresso, a gente tem muitos assuntos, uma série de coisas. Você vai olhar os highlights de uma forma geral,
é 1 milhão de informações que a gente muitas vezes se sente até perdido. E a forma como você destacou os 2 principais trabalhos, que eu dei uma olhada também sobre isso, é a primeira vez que eu paro para estudar esse pós-ASCO, pós-ASCO, né, ASCO Chicago, e, de fato, esses foram os 2 trabalhos que eu acho que chamam a atenção do ponto de vista assim, de mudança um pouco de paradigma, né? Aqueles trabalhos que podem marcar a posição, assim, eu acho até que são trabalhos relevantes. Outros ASCOs e outros ASCO-GU tiveram talvez trabalhos ainda maiores, mais relevantes, mas eu acho que esses foram os 2 que eu também percebi que foram os mais relevantes, que eu também tinha visto, né? O Keynote 564, que é um estudo fase 3, né? Que coloca o pembrolizumab num cenário de adjuvância como a possibilidade de um tratamento de primeira linha. Para quem não sabe, né, esses pacientes de alto risco que a gente opera, câncer de rim, ou, eventualmente, esse paciente com linfonodo positivo, né, Bruno? A gente só tinha como terapia adjuvante, como você bem falou, vigilância ativa, né? Eu tive um paciente que eu operei, veio linfonodo positivo, isso fora, e ele até foi tratado com sunitinib, né? Eu tive a oportunidade de conversar num evento, num congresso com o Meet the Professor, e estava o Dr. Bernardo Escudier, que é um dos maiores nomes aí de oncologia, né, renal, e ele, na opinião dele, não faz sentido fazer a adjuvância com sunitinib. E ele nem é padrão, nível de evidência 1A, né? Ele é uma opção de tratamento atualmente, em alguns casos. Essa minha paciente fez sunitinib por 1 ano, depois ela até viajou para outro estado e fez até uma linfadenectomia depois de resgate. Ela foi um tratamento bastante individualizado, mas depois, de fato, ela progrediu. Né? Talvez ela, como você falou no estudo S-Track, né, que sustentou o sunitinib, talvez ela possa ter alargado a curva dela de sobrevida livre, de progressão de doença, mas eu acho que no final se iguala a todo mundo. Né? E esse estudo com pembrolizumab é um estudo relevante, porque é um estudo fase 3 grande que coloca o pembrolizumab nessa posição. Eu só não entendi bem, depois eu queria que você comentasse, porque ele também não teve ganho de sobrevida, né? E se esse destaque que ele teve, o porquê que ele coloca acima, vamos dizer assim, do que a gente já tinha com o sunitinib, né? Porque foi o estudo mais relevante, que tem uma possibilidade de ganho de sobrevida? Será que é isso? Ou vou mais aguardar esses dados? Ou é algo que já tem diferença em relação ao sunitinib? O sunitinib talvez tenha força estatística menor, 0,03, ou hazard ratio 0,76, né? Eu acho que o Keynote 564 foi mais forte nesse sentido. E o outro estudo que você falou, aí eu queria que você comentasse isso, Bruno, e o outro estudo também que você falou foi o Vision, que também, pelo que eu vi, assim, passei alto pelos estudos aí da ASCO, eu também achei muito relevante, porque é um estudo já numa fase, como você mesmo falou, muito avançada. São pacientes que já sofreram pelo menos 3 linhas de tratamento, ou 2, né? Fez um antiandrogênio, né, de 2ª geração, fez quimioterapia, eventualmente 2 linhas de quimioterapia, não é isso? E eles vão lá para a Lutece. São pacientes que estão já bastante fragilizadas, é um paciente que o outro braço controle, basicamente, como você bem falou, era quase cuidados paliativos, e ainda assim houve potencial ganho de sobrevida, o que traz muita esperança dessa linha de tratamento vir para estágios mais precoces. Eu, particularmente, assim, tenho muita esperança nesses tratamentos baseados em radiofármacos, né? Eu acho que, se você for parar para analisar do ponto de vista biológico, talvez seja a melhor forma de você tratar, que você leva a medicação via molecular para a célula tumoral. E quando o Lutece os primeiros estudos de Lutece, fase 1, fase 2, surgiram, acho que foi na Alemanha, se não me engano, foi capa de Globo aqui, de manchete, teve alguns urologistas muito relevantes que falaram muito sobre, de fato, teve pacientes que sumiram metástases, assim, pacientes com metástase disseminada, e trouxe muito entusiasmo. Quando você vai ver depois, você vai ver que o buraco é mais embaixo, precisa de mais coisa. Mas aqui no Rio até tem um grupo que faz tratamento com Lutece,
né? Você deve saber, e eles têm resultados também bastante promissores, né? Agora, o grande problema é que são pacientes fim de múltiplos tratamentos. E talvez, eu acho que trazendo esses tratamentos para um cenário mais precoce, no caso do teste, eu acho que vai ter resultados melhores, muito superiores ao rádio 223 que a gente já tem estabelecido. Sim. Aí eu queria que você comentasse isso, Bruno, por favor. Obrigado. A primeira pergunta que você fez, né, colocação, por que tem tanta euforia com o pembrolizumab, eu acho que, primeiro, assim, em termos absolutos, ali, a diferença de sobrevida aparecer em termos absolutos muito pequena ainda, né, 3%. Mas tem um aspecto muito diferente do mecanismo de ação dos inibidores de TKI para imunoterapia, né? Assim, o inibidor de TKI é realmente uma droga que você espera. Quando você retira a droga, aquele efeito antiangiogênico você perdeu. Acabou, não tem mais. Você está sem proteção. E não dá para usar uma droga dessa há muito tempo. Até o estudo SORCE que eu mostrei, 3 anos, a maioria dos pacientes acabou, mais da metade, suspendendo o tratamento antes de 3 anos. Os pacientes não aguentam, né? Eu mostrei para vocês os pés lá dos pacientes fazendo sorafenib, sunitinib, é um negócio complicado de administrar. Você vê que os percentuais de dropout dos pacientes dos estudos é muito alto. E o aspecto da imunoterapia que a gente vem observando em todos os tumores é que a imunoterapia acaba causando uma coisa que se chama cauda de sobrevida, né? Que eles estão procurando essa cauda agora também nos estudos, que é aquela coisa da sobrevida ganhar um platô. Ou seja, o paciente não vê até o evento e não vai ter mais o evento. O evento realmente... Porque quando a curva ela vai sempre caindo, né? Toda a vida caindo, aquele paciente sabe que ainda vai recidivar. A tendência é recidivar todo mundo. E essa é a tendência com o TKI. TKI não curou ninguém. TKI não cura ninguém. Imunoterapia, a gente observa que tem determinados subgrupos, cada patologia tem busca incessante dos biomarcadores que podem ser preditivos de resposta e para a imunoterapia, que pode ajudar na escolha, né, da imunoterapia versus outro tratamento, enfim, eu saber qual é o subgrupo que vai derivar melhor benefício, mas a expectativa que você tem com a imunoterapia é que realmente você consiga mudar a história natural da doença, né, que você consiga ter uma resposta imune presente, duradoura, e que mesmo depois da suspensão do tratamento, esse reconhecimento e essa imunovigilância, ela permaneça. Então, a expectativa realmente com o imuno é muito maior do que com o inibidor de TKI. A gente já sabia de antemão que o inibidor de TKI era um tratamento citostático, né? A gente considera dessa forma. E imunoterapia a gente vê cura, né? Em melanoma, em pulmão, paciente com doença controlada, sustentada, né? E a gente vai ver isso para a bexiga, vai ver para alguns pacientes, começar a ver platô. Pode ser que o platô seja muito pequeno, a população seja 7% da amostra, seja 5% do número de pacientes, mas é uma expectativa de resposta para longo prazo, né? Essa acho que seria a diferença principal, porque tanta expectativa. Agora, o FDA, para efeito de aprovação regulatória, eu acho que vai ser o mesmo cenário do sunitinib. Basta ter aumento de sobrevida livre de doença, como foi para o sunitinib, e agora mais ainda, porque o segundo aspecto que eu acho que vale a pena a gente levantar é que a toxicidade é muito menor, né? Se a gente olhar o perfil de toxicidade dos inibidores de TKI, para uma adjuvância é quase proibitivo, né? Aquele percentual de pacientes que tem que parar o tratamento por toxicidade é muito alto, coisa que a gente não vê com a imuno, né? Na prática, a gente usando imuno, a gente vê toxicidade grave. Eu tive paciente com pneumonite, tive um com uma lesão do pênfego, o corpo todo parecia um glifo queimado, uma reação horrorosa. O paciente vê a óbito, também por complicações depois, de infecção. A gente vê complicações graves, mas o percentual é em torno de 2%, 3%, no máximo 5%. E aqueles que vão bem mesmo, né? Não tem quase efeito colateral nenhum, né? Evento imunomediado é um subgrupo pequeno que faz evento imunomediado grave. O hipotireoidismo, lógico, é frequente, é comum. Então, eu acho que o outro cenário é isso. É mais expectativa de resposta para longo prazo, de realmente controle definitivo, e uma toxicidade muito mais favorável. Eu acho que isso que faz que a gente fique mais empolgado aí com o pembrolizumab do que com o inibidor de TKI. E acho que o inibidor de TKI também esgotou todas as tentativas, né? 5 drogas, eu acho que não tem mais o que testar. Aliás, foram 4 drogas, né? O everolimus é inibidor de mTOR. Nem tem o resultado ainda do Everest, mas é isso. Eu acho que esse é o contexto, né? Não sei se eu respondi aí a tua pergunta, Paulo. Deixa eu fazer um comentário. É muito diferente um estudo clínico, isso que o Bruno está mostrando agora, o estudo já realizado
e com os resultados do que a nossa observação clínica. Isso é conhecido de todo mundo, mas é muito importante. O CEPUSA faz muito estudo clínico. Nós fizemos o estudo Pazopanib, Bruno, em pacientes com câncer renal de alto risco. Mas tivemos um paciente, só conseguimos incluir um paciente, foi um paciente do Celso. Mas quando a gente avalia assim, a droga, Paulo, como esses colegas que você citou que estão avaliando aí esse radiofármaco, quando você avalia os pacientes seus privados, e lá no CEPUS o paciente é quase privado, então teve um paciente no estudo do Pazopanib, e você faz mais do que dar droga para ele. Você dá um tratamento para o paciente, você acompanha esse paciente mais de perto, então isso é diferente. Então, muitas vezes isso gera uma expectativa de você ter um resultado melhor do que realmente é. Então, esse paciente, por exemplo, para ter uma ideia, ele tomou Pazopanib ou placebo, a gente ainda não sabe. Me parece que o estudo, depois que abriu, ele foi do braço do Pazopanib. Mas ele teve uma boa sobrevida, a gente diagnosticou uma metástase na suprarrenal contralateral, ele já tinha feito uma nefrectomia radical de um lado, tirou a suprarrenal, e 3 anos depois, ele tomou Pazopanib, me parece que 1 ano, 3 anos depois, ou 2 anos e pouco depois, ele veio com uma metástase suprarrenal do outro lado, eu e o Celso operamos ele por vídeo, tiramos a suprarrenal, ele fez reposição hormonal, corticoide, e esse cara está vivo ainda, tem uns 5 anos, isso, ou 6. Esse cara está vivo. Mas esses são os extremos que você pega, né, Bruno? Aquilo que você falou. Então, se a gente se basear em poucos casos e pegando os extremos, você vai ter casos que foi muito mal e casos que foi muito bem. Aí, quando você vai avaliar o estudo, você depara com isso, que a estatística ela é cruel, né? Então, se você começar a pegar o que teve de benefícios mesmo, tirando esses extremos, aí você vai ver que o benefício é pouco, né? No caso do Pazopanib, quase que não teve, né? Parece que agora o Pembrolizumab tem uma expectativa um pouco melhor. Mas a gente vai ter os dois extremos, né? E a gente tende a lembrar dos extremos, né? A gente tende a lembrar dos extremos. E o câncer de próstata também, a gente tem... O CEPUSA faz quase que todos esses estudos. Eu me lembro quando a gente começou a fazer o estudo de denosumab, Bruno, o paciente vinha de maca. Era paciente com múltiplas metástases, igual vocês veem os pacientes internando aí com compressão medular, sem andar, o paciente vinha de maca, começava a tomar o denosumab, daí a 2 meses vinha andando na consulta. Então, mas quando você vai ver o efeito global na população grande, você começa a ver que aquilo eram os extremos, né? Você lembra dos extremos, né? Mas é isso que acontece. Então, a gente tem que saber diferenciar o que é né, alto número de pacientes, por exemplo, no Hospital Pedro Ernesto, e a nossa clínica privada, que é um número muito menor. Então, a gente tem que ter essa noção mesmo e saber que na clínica privada você tem que tentar fazer o melhor possível, você vai acompanhar o paciente e muitas vezes você vai pegar esses extremos porque você vai acompanhar mais de perto, vai tratar melhor e vai acabar tendo um resultado um pouquinho melhor do que a mediana dos estudos. Bruno, te agradecer aí mais uma vez. Queria fazer alguns comentários e umas perguntas para você também. Em relação primeiro ao Keynote 564, realmente ambos os estudos eles foram muito comentados aí depois da ASCO-GU por urologistas internacionais, principalmente. E primeiro sobre o Keynote, né, sobre o pembrolizumab. Hoje a gente tem algumas outras medicações, alguns outros imunoterápicos, como vou citar 2, o ipilimumab e o nivolumab. Mais uma vez, entrando nessa até questão que o Fabrício falou agora, do paciente privado. Eu tenho um paciente meu privado, que foi uma nefrectomia, e esse paciente, ele já no pós-operatório imediato, ele já se desenvolveu com metástase, e o tratamento
estipulado por ele foi com o uso de ipilimumab, né, que é o Yervoy, associado ao nivolumab. Essa cirurgia já tem 3 anos, mais ou menos. O paciente tinha múltiplas metástases pulmonares, múltiplos linfonodos mediastinais e intercavo aórtico. Hoje ele está fazendo só um complemento, acho que com o nivolumab, e esse paciente teve uma resposta excepcional, né? As metástases chegaram a desaparecer. E o que eu queria te perguntar é o seguinte: se alguma dessas medicações você veria ela num cenário de adjuvância, e qual seria a diferença do pembrolizumab para o nivolumab e para o ipilimumab? Então, o ipilimumab é um anti-CTL4, não é um anti-PD1, né? Eu nem cheguei a mostrar um CTL4. A imunoterapia, essa revolução toda com o imuno, começou pelo CTL4. A primeira droga que foi usada na história da imunoterapia começou com melanoma, usando o ipilimumab. O ipilimumab costuma dar eventos imunomediados com mais frequência, né, e mais graves do que os inibidores de PD1. Os inibidores de PD1 vieram quase que substituindo o IP, mas a associação de IP do anti-CTL4 com anti-PD1, seria o IP com nivo, mostrou bastante eficaz, né? O estudo Checkmate 214, que é esse estudo que você está mencionando aí, que foi o estudo que foi utilizado como embasamento para tratar esse paciente de câncer de rim, é a melhor referência que a gente tem hoje para tratamento de pacientes de risco intermediário e risco alto. Esse paciente, como teve uma recidiva muito precoce, se a gente for fazer o MDC dele, possivelmente deve ter outros dados também que colocam ele no grupo intermediário alto, mas só pelo fato de ter uma recidiva logo depois do pós-operatório, esse paciente é um paciente de risco intermediário no mínimo, ou até alto risco. E o melhor protocolo para ele hoje é a associação de imunoterápicos, com IP-nivo, sendo que depois você mantém só nivolumab. O protocolo realmente é com IP-nivo, nas 4 semanas, nas 4 aplicações, depois você faz nivolumab e mantém o paciente em nivolumab. E uma outra alternativa de tratamento para esse paciente é fazer pembrolizumab com axitinib. Na verdade, o Keynote 456, que foi o estudo que fez o pembrolizumab com axitinib, teve benefício em todos os endpoints, taxa de resposta, sobrevida livre de progressão e sobrevida global, em todos os grupos, de risco favorável, risco intermediário e risco pobre, né, risco favorável, e é uma alternativa também nessa população. A diferença do pembrolizumab com axitinib é que você tem um inibidor de TKI junto. Então, diferente da imuno, que às vezes você tem uma queda rápida dos progressores, e você vê que a curva de sobrevida cai logo, porque você tem aqueles pacientes que não respondem de início, quando você coloca o inibidor de TKI, a curva já começa a ter resposta lá no início, não tem uma queda rápida. Mas com o ipinivo, a gente soa mais simpático você manter esse paciente, mas não tem essa comparação direta, tá? Mas, assim, você associar as imunos e conseguir uma resposta definitiva de longo prazo, tá? Isso aí é uma opinião pessoal, tá? Você fazer uma associação de imunoterápicos, você conseguir uma resposta sustentada e definitiva com associação, me parece mais provável do que você usar o inibidor de TKI. Quer dizer, o inibidor de TKI é aquilo que a gente estava comentando agora, a droga citostática, e ela é muito importante se o paciente tiver uma crise visceral, por exemplo. Você acha que o paciente não pode ter tempo para responder ao ipinivo. Então, nesse cenário, talvez valha a pena você ter o inibidor de TKI ali para dar um choque de ordem junto com o pembro. Talvez seja a melhor opção, né? Mas, enfim, são classes diferentes. O ipilimumab, como você comentou, é um inibidor de CTL4. Na adjuvância, outra pergunta que você fez, fazer nivo e ipo já está em estudo, né? Você dá nivolumab adjuvante ou nivo e ipo adjuvante, tudo está em andamento, a gente não tem os dados ainda. Mas a expectativa é boa, né? Eu acho que talvez a gente tenha a resposta positiva desse estudo também. E do atezo, né? E do atezolizumab que está em andamento. Talvez seja até um efeito positivo de classe. A gente não sabe, né? Vai ter que esperar sair os dados dos estudos aí para a gente confirmar isso. Que imunoterapia é eficaz. Como pode acontecer, às vezes, tudo negativo. Você fala, poxa, com o pembro funcionou e com o nivo não funcionou. Por quê? A gente não sabe. Às vezes a população é diferente, o desenho de estudo é diferente, a gente não sabe.
que às vezes uma determinada imuno funciona e outra não. Mas a coisa mais frequente que a gente tem visto em oncologia é você ter várias imunos possíveis com o mesmo cenário. Todo mundo quer entrar com a sua imuno no laboratório e aprovar seu imuno também para aquela indicação. Então, isso tem sido frequente. O bom é que até alguns anos atrás, né, a gente falava em tumor de rim. Veio um linfonodo acometido. Já havia aquele desânimo com o prognóstico do paciente, né? E agora com essas novas drogas e isso aí que você falou é bacana. Às vezes um laboratório faz uma, outro faz outra. Isso acho que até estimula, né, o mercado e acaba o paciente sendo o beneficiado e nós, né, que lidamos com aquele paciente ali no dia a dia e ver essa resposta é muito bacana. Por exemplo, esse paciente meu que eu citei, né, se fosse em outros tempos, ele certamente não estaria aqui com a gente e é um paciente que está muito bem, né? Está muito bem fisicamente. E eu queria fazer uns comentários sobre o Vision, né? O Vision, acho que até como o Paulo citou, não me lembro em que ano foi isso, quando falaram no Lutece pela primeira vez e mostraram um ou dois casos emblemáticos que eram um paciente com múltiplas metástases que tinha desaparecido tudo. Na época, escutamos alguns urologistas até de fora do país falando que seria a cura para o câncer de próstata. E não foi dessa forma, né, que se desenvolveu, mas ele chega como uma opção animadora nesse cenário, no paciente que seria um paciente que a gente pensaria até no cuidado paliativo. Mas os comentários que eu queria fazer é o seguinte: quando eu ainda estava na residência aí da UERJ, a UERJ ainda tinha um serviço de medicina nuclear, né? A gente fazia as cintilografias, todas as renais, as ósseas, né? E era um serviço até que tinha muita interação com a urologia. E naquela época, eu estou falando de 2009, a gente tinha uma opção, nesses casos, desses pacientes já com múltiplas metástases ósseas, que já tinham passado por docetaxel, na época, a beraterona ali estava engateando, então, que era o Samarium, né? Você deve ter pego esse tratamento, que era um Samário, que era um radiofármaco, que na realidade ele não levava a nenhuma melhora de sobrevida, né? Mas a resposta clínica, principalmente no controle álgico, era muito boa. Então, eu tive a oportunidade de fazer em 2 pacientes, e esses 2 pacientes, eles de fato tiveram uma melhora álgica que deram uma melhora na qualidade de vida. Após o Samário já era uma droga muito antiga, na realidade, naquela ocasião já vinha surgindo o rádio 223, e o rádio 223 ele também, né, se mostrou muito eficaz na melhora da dor, né? Foi uma droga que não mostrou muita melhora no PSA, então isso era até uma questão que às vezes o paciente até poderia não sentir muito bem, porque ele estava fazendo uma medicação para tratar um câncer de próstata avançado. A expectativa do paciente seria baixar o PSA. Não, o rádio 223 ele não baixava o PSA, mas ele mostrava uma melhora clínica e ele, de fato, como você mostrou na tua apresentação, teve aquela melhora lá em torno de 4 meses da sobrevida global do doente. E agora a gente vem falar do lutécio, também é um radiofármaco ainda mais moderno, né, com um mecanismo de ação mais moderno, com irradiação, efeito colateral menor do que os citados anteriormente, e fala também sobre a questão da sobrevida global absoluta, né, que também em torno de 4 meses, inclusive é o teu slide que está aí na tela. O que eu queria te perguntar é o seguinte: o lutécio, ele também tem o intuito, Bruno, de uma melhora clínica do paciente, né? Que é uma preocupação que a gente tem, principalmente esse paciente nesse estágio. Um paciente que a gente coloca ele praticamente como botaria, né? Como um cuidado paliativo. Se o lutécio também dá essa melhora na qualidade de vida dele. Então, com certeza, né, a gente vai ter várias apresentações ainda desse estudo do Vision, né? Vai ter apresentação com desfecho de qualidade de vida, não tem dúvida. E aí eu acho que isso vai ser bem esmiuçado,
né? Fora os outros desdobramentos de pontos secundários, que depois vão ser sobrevida, vai ter outra aplicação com sobrevida para frente. De qualidade de vida, com certeza, né? A gente vai ter dado... eu, sinceramente, nessa publicação não me lembro, mas eu acho que não tem nenhum dado ainda de qualidade de vida publicado. Tá? Uma coisa interessante que eu não falei foi o seguinte: na aula da doutora Teplin, acho que é Mary Ellen Teplin, né? Ela comenta uma coisa interessante, que é o seguinte: ela questiona a necessidade de fazer um PET, PSMA com galho, que ela fala vai trazer mais custo do paciente e tal, antes de indicar o lutécio, né? Qual foi o racional dela? 87% dos pacientes rastreados no estudo tinham marcação pelo PSMA com galho 69. Então, ela falou assim, bom, eu acho que o paciente está... se 87% da população que eu rastreei deu positivo, será que vale a pena eu submeter esses 87 mais os 13 que eu vou perder, né? Vamos dizer assim, para confirmar que o tratamento é ativo? Ela falou que, por exemplo, ela comparou com hormonioterapia. Ela falou que a gente usa hormonioterapia e o percentual que a gente perde paciente tratando desnecessário e não vai responder é dessa ordem. E a gente não faz nenhum biomarcador para decidir se vai dar ou não hormonioterapia. E nos estudos anteriores, que eu falei brevemente, mas fazia se não me engano, terapia, até conversar depois com um colega que é da medicina nuclear, quem vai tratar esse paciente somos nós, né? A gente vai encaminhar para o especialista, que é o médico em medicina nuclear, que vai definir, inclusive, esses critérios, ajudar a gente, né, na definição. Olha, dá uma olhada aí, ver se ele se é um bom paciente, se ele pode, enfim, ser tratado com lutécio. Mas a questão é a seguinte: os estudos de fase 2, eles incluíam PET com FDG, com fluorodeoxiglicose, e se o paciente tivesse lesões que não captavam pelo PET-PSMA, o paciente não era elegível, né? E isso não... eu tenho até que ler com calma de novo, eu vou ser sincero para vocês que eu li agora, em cima da hora que tinha a publicação em inglês, li rápido, não deu tempo de ler com calma, mas eu me lembro da aula dela, ela comentando isso, que ela até acha que é questionável você indicar o próprio PET, PSMA com galho, para definir se o paciente é elegível ou não. Foi bem interessante a aula dela, que foi, na verdade, a discussão da apresentação da aula. E só para finalizar, são 9, já passou de 9 agora. Uma coisa que a gente conversou hoje, né? A gente estava hoje conversando sobre a abiraterona, né? Eu, você e Fabrício. E o cenário, o momento de utilizar a medicação, e inicialmente, até você estava até aqui conversando antes aqui também com o Paulo, que a abiraterona inicialmente ela teria sido aprovada só pós-químio, né? E nesse caso o lutécio está sendo utilizado pós-químio, algum antiandrogênico. E o próprio abiraterona, falando sobre o que nós estávamos conversando antes, que a gente não perceberam, né, com os estudos, que ela sendo colocada, às vezes, no momento mais precoce, o paciente teria um benefício maior. Então, assim, você já citou, o Paulo citou, mas a gente não sabe, né? De repente, o lutécio também pode vir a ser uma droga a ser utilizada num momento mais precoce, aí, a troca da ordem dos tratamentos, mas sempre visando um benefício para o paciente. E a questão da expectativa de vida. Na expectativa de vida, não, desculpa, na melhora da qualidade de vida. Nesses pacientes especificamente que já passaram por, às vezes, mais de uma quimioterapia, mais de um antiandrogênico diferente, é uma coisa que a gente se preocupa muito, né? E eu acredito até que talvez a validade da melhora da qualidade de vida desse paciente seja até mais importante do que esses 4 meses de sobrevida global. Vamos aguardar os outros endpoints, né? Gostaria de saber se o Paulo, Fabrício ou algum dos residentes querem fazer algum comentário, alguma pergunta. Não, eu quero só agradecer ao Bruno, excelente explanação. É muito bom a gente poder estar acompanhando a evolução disso. Eu acho que foi excelente, Bruno, e é um prazer, e é muito bom ter você lá na nossa sessão, que realmente a gente aprende muito. E eu acho que isso é mútuo, você também consegue aprender alguma coisa com a gente. Então, muita coisa. Vocês não têm ideia como me essa aprendendo sinergia aí é muito todo esse boa, tempo. né? Eu que agradeço, Fabrício. Na verdade, eu que tenho que agradecer aí essa parceria com vocês. Eu acho que
o crescimento para mim foi enorme, vencendo a cada dia, entendeu? Aprendendo demais com vocês na sessão, o tempo todo, enfim, motivando para estudar. Assim, para mim foi um ganho excepcional estar com esse grupo aí. Eu só tenho a agradecer, eu que tenho que agradecer, vocês não têm que Beleza, agradecer, não. E você tem que agora começar seu mestrado, né? Animar para começar o mestrado. A gente tem um monte Joia. um monte de caminhos, né? Um monte de Sim, coisa boa para acho que agora eu fazer. estou no lugar certo. É. Então, tá bom. Parabéns, Bruno. Boa noite para todos. Muito obrigado a todos. Eu que agradeço. Só Boa noite aí. Só para finalizar aqui rapidamente, o que eu acho que os residentes têm ficado meio acanhados agora na reta final, e esses temas oncológicos, ainda mais na pós-ASCO, oncologia clínica, é um tema que é difícil para nós, urologistas, de uma forma geral, e para os residentes também é um pouco sempre um tema espinhoso, né? Porque esses dois trabalhos, né? Eu acho que afeta a gente diretamente. Então, eu queria trazer só o take-home message para eles, que hoje nenhum residente comentou, mas que na próxima a gente solicita que eles participem mais ativamente. O take-home message do primeiro que você falou é o seguinte: a gente opera o paciente de alto risco, né? E esse alto risco, às vezes, é um paciente com linfonodo positivo, né? E hoje em dia nós não temos nenhuma droga com alto nível de evidência ainda que sustente uma terapia adjuvante para o câncer de rim. Isso afeta a nossa prática urológica na conversa com o paciente lá no ambulatório, paciente privado, público, o que quer que seja. Tem só o sunitinib, né, por hora, com nível de evidência muito baixa, como já foi falado anteriormente, e surge uma expectativa muito grande através da imunoterapia. Não é isso, Bruno? Esse é o primeiro ponto. E o outro ponto, para nós urologistas, é um cenário do câncer de próstata resistente à castração metastático, que é algo que a gente acaba no ambulatório encaminhando para o Bruno, né? E na clínica privada também a gente acompanha com certeza junto com o oncologista, né? E já que sofreu múltiplos tratamentos, seja com quimioterapia ou antiandrogênio de segunda geração, e que traz o lutécio, que ainda não estava presente aí como uma das opções terapêuticas com nível de evidência mais elevado, e surge o lutécio nesse cenário como mais uma das drogas possíveis, né? Que vão entrar com mais força nesse cenário, né? Eu acho que é isso, né, Bruno? Algum residente quer finalizar? O Miguel aí, falar mais uma coisa? Tem mais 2 minutos? Ou podemos encerrar, né? Tudo bem? E, Fernando, só finaliza aí você e já fala da semana que vem, por favor, rapidinho. Tá. Gente, obrigado a todos a participação. Bruno, mais uma vez, agradecendo. Na semana que vem será no mesmo horário, né, como é o nosso horário de praxe. Vai ser uma reunião nossa do serviço, vamos falar sobre terapia focal no câncer de próstata, com foco principal no HIFU e também na CRIO, né? E isso vai ser tudo baseado na nossa experiência, a experiência do próprio Hospital Pedro Ernesto, nesse tipo de terapia focal, né? O Rui vai ser o palestrante e teremos comentando o Danilo e eu, o Paulo moderando e o professor Damião, tá? E aí, no dia 10 aí, que vai ser num sábado, tá? Essa reunião vai ser uma reunião excepcional por se tratar de um convidado internacional da Espanha, um amigo do Paulo. O Paulo fez no período que ele passou lá na Universidade de Barcelona. Essa aí também a gente gostaria da participação de todos. Vamos estar recebendo um colega de fora que se disponibilizou num sábado por conta da questão do fuso horário. Seria muito difícil a gente colocar essa reunião na terça-feira, então vai ser no sábado, dia 10. Tá bom, gente? Isso aí, nós vamos lembrando isso durante a semana, certamente. E boa noite a todos, obrigado a todos mais uma vez. Boa noite, boa noite. Boa noite.